Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nesta quinta-feira, a decisão para o Flamengo na Copa Libertadores da América. O Mengão aí entrará em campo hoje no horário mais cedo, mesmo horário, né, do jogo semana passada, às 19 horas da noite, no Uruguai. O Flamengo precisa muito aí de uma vitória aí para continuar vivo nas semifinais da Copa Libertadores. Vamos aqui para mais um corte do canal da ESPN aqui. Também preparei aqui uma série de cortes que nós vamos reagir junto, nação. Para o Uruguai, para Montevidéu, com a Daniela Boaventura e com o Eugênio Leal, porque, claro, eles vão falar bastante da partida de hoje, de onde sairá o adversário do Botafogo. Isso. E é por isso que nós estamos convidando os dois aqui para o esporte daquele jeito, hein? Olha o frio. Evento. Não vou me arrepender do que ficou. Ô, Dani. Livre estou, livre estou. Todo mundo, vai, Mariana. Ô, Dani, vamos lá. Livre estou. O Botafogo está livre e agora está na semifinal de uma Conmebol Libertadores. Socorro. Mariana, o negócio é o seguinte, eu tô adorando ser princesa, tá? Ainda mais nesse Sport Center que você é super maltratada, eu tô me sentindo bem tratada. Eu trouxe até meu Olaf aqui hoje, de capuzinho e tudo. O Eugênio Leal pra sobreviver nesse estádio aqui, no Campeão del Siglo. Pois é, quem passar daqui vai enfrentar o Botafogo, que não conseguiu o resultado em casa, Eugênio, mas a gente falava, né? Da força que tem esse Botafogo, da intensidade com que tem jogado. Que beleza, hein? Pois é, onde tem Eugênio Leal e Daniela Boaventura, tem Eles isso. Eles acham um samba. Tem samba, tem alegria, tem informação. Onde será que eles já estão, hein? Porque a partida hoje às 7 da noite promete e muito. Dani, Eugênio, com vocês aí. Bom dia! Cá estamos nós, campeão del siglo. Já subiu ali um bandeirão com a taça da Libertadores e o número 5, que é o número de vezes que o Peñarol conquistou essa competição. O Flamengo atrás do 4º título. Para isso, vai ter que se superar hoje, Eugênio Leal. Como é que tá a expectativa agora aqui dentro do campo para a partida? Bom dia, Dani. Bom dia, Mário, Bruno. Vai ter que ser outro Flamengo. Tem que ser um Flamengo diferente daquele que jogou quinta-feira no Maracanã, daquele que vem meio que empurrando com a barriga a temporada aí sob o comando do Tite. Mais pegada, mais foco, cabeça no lugar, entender o tamanho do jogo, o peso do jogo, o que representa para o adversário, para ele conseguir buscar a vitória que ele precisa e levar a classificação para a semifinal. Quando se passar, enfrenta o Botafogo, né? Seria um clássico carioca numa semifinal. Seria interessantíssimo, mas antes disso precisa jogar aqui hoje. A expectativa do Léo Ortiz voltando para o time depois de ter ficado fora do jogo de ida e o Tite ser muito criticado. Gabriel, em princípio, a menos que haja algum problema com os atacantes Plata e Bruno Henrique, começa no banco de reservas. Assim, quanto que o individual pode fazer diferença hoje, Eugênio? Daqui a pouco a gente vai falar mais de escalação e tal, mas só um plazinho para a gente entregar lá para o estúdio. O individual pode fazer a diferença se o time tiver coletivamente uma atitude diferente. Se o time entrar aguerrido, se o time entrar pulsando, com a cabeça no lugar, e aí pode aparecer alguma situação de jogo em que a capacidade individual dos jogadores do Flamengo apareça. E isso pode aparecer de qualquer jogador, porque são todos muito bons. Mas no coletivo, se o time não conseguir entender o jogo, disputar a partida conforme o que vai ser proposto pelo Peñarol, pelo ambiente, não adianta pensar que alguém vai sacar da cartola uma jogada diferente para ganhar o jogo. É dentro de um coletivo, aí naquela hora, uma finalização, alguém que está muito atento, muito ligado no jogo e vai conseguir um drible, né? Uma jogada diferente, pode sim resolver para o Flamengo, porque o Flamengo tem individualidade para tal. Eu tenho dito muito isso. O meu cabelo eu já entreguei para Deus, tá? Só para vocês saberem, é assim mesmo. É o que tem, mas eu tenho dito muito que não acredito que em uma semana, em 5 dias, o Tite vá refazer todo um sistema tático e técnico, mas que o individual do Flamengo e a postura dos jogadores em campo pode fazer diferença nesse jogo de hoje. Vamos ver se no campo está ventando um pouco menos? Acho difícil. Eu tô aqui Vamos de tentar. gorro, morrendo de frio, porque o vento não para e é um vento gelado, cortante. É isso, a gente volta daqui a pouco lá de baixo, lá do gramado já, para afinar com vocês e trazer mais do Campeão del Siglo. Estamos por aqui o dia inteiro. Tá bom, Dani e Eugênio, vocês voltam já já então do gramado dentro aqui do Estão prontas mais tarde, o Peñarol jogando em casa com essa vantagem que construiu no Maracanã. A gente andando aqui na cidade, né, a gente conversando com as pessoas, é muito curioso, porque o discurso geral dos torcedores é assim, a gente não acreditava antes do jogo de ida, tinha-se um respeito muito grande pelo Flamengo, por tudo que tem oferecido nos últimos anos, mas diante do resultado no Maracanã, agora, para essa casa cheia aqui, com quase 40 mil torcedores, né, talvez um pouquinho menos pelas margens
margens de segurança entre as torcidas, principalmente, porque a gente sabe do que costuma acontecer no Uruguai e é bom que se tenha cuidado. O torcedor do Peñarol está muito confiante, assim. Ontem, Eugênio, a gente falava sobre uma mudança de espírito também do elenco do Flamengo, sobre conversar no hotel, entender a postura de cada um, entender o quanto o individual pode pesar. Dá para aliar isso a alguma mudança tática, alguma mudança de disposição no campo? Acho que o mais importante é isso, para que alguma coisa aconteça, não adianta você só mudar o espírito, você tem que mudar a atitude no jogo. Então vai ter que ser um Flamengo que vai brigar muito mais pela bola, que talvez tenha que mudar um pouco os seus conceitos de jogo, porque aqui vai ser difícil encaixar aquele jeito que o Flamengo gosta de jogar, de trocar passe, de aproximar, de subir em grupo ao ataque, de buscar a aproximação mais perto da área. Não, aqui vai ser um jogo mais de pegada, de velocidade, de passe longo, de explorar presença de área. Então não é o que o Flamengo costuma fazer. E o Flamengo tem sofrido fora de casa nessa Libertadores por justamente tentar reproduzir nos estádios adversários um padrão de jogo que ele consegue fazer no Maracanã. E não está funcionando. Então, às vezes nem no Maracanã recentemente, né? Mas em geral funciona. Em geral o Flamengo foi passando nessa Libertadores com bons resultados em casa. Por mais que eventualmente possa encontrar uma defesa mais fechadinha e tal. Não funcionou agora no mata-mata com o Peñarol, porque o Peñarol é um time que está muito bem trabalhado, é um time que tem aí quase um ano de trabalho com a Aguirre e que se reforçou e que faz uma boa campanha no campeonato local, é o líder da tabela anual do campeonato uruguaio, foi campeão do Apertura, passou muito bem na fase de grupos, ganhou aqui do Atlético, um jogo dificílimo. Então é um time que não está aqui à toa, né? Que na fase anterior goleou aqui os Strongers por 4-0, fazendo 3 gols em 15 minutos. Mostrando todo o seu Você imagina essa postura, porque eu acho que tem uma coisa curiosa, né? Diante do que a gente estava falando agora há pouco sobre São Paulo e Botafogo, 2 times que se propuseram a jogar, não houve a tentativa de parar o adversário. Acho que a preocupação de lado a lado ali era muito mais construir o seu jogo sem cometer erros. E os jogadores do Flamengo, depois do jogo no Maracanã, eles alegaram muito que o Peñarol aqui, por estar em casa, teria que ter uma outra postura. Eu não sei efetivamente o quanto isso se aplica, porque jogando com esse 1-0 já de vantagem, mesmo estando em casa, não me surpreenderia se o Peñarol não fizer tanta questão da bola, se o Peñarol tentar complicar o jogo do Flamengo no sentido de baixar suas linhas e esperar no campo de ataque do Flamengo, o campo de defesa deles. Então, um jogo muito mais pegado e menos jogado pelo lado dos donos da casa. O Peñarol não é um time de muita retenção de posse de bola. Sim. Ele, se a gente pegar as estatísticas, ele resolve os lances com menos toques do que o Flamengo. Isso não é hoje, isso é assim, é costume, é estilo de jogo. Então ele pega a bola, ele é mais vertical. 2, 3, 4 passes, acabou a jogada deles. Não vai girar de um lado para o outro, toca para trás, volta aqui. Pegou e tenta construir da melhor maneira possível. Então eu acho que aqui é o seguinte, vai ter muita intensidade nos primeiros 15 minutos. A questão toda é onde ele vai marcar. Se ele vai subir marcação para tentar recuperar a bola lá na frente, na saída de jogo do Flamengo, se ele vai marcar a partir do meio de campo ou se ele vai baixar muito a linha. Eu acho que de início ele não baixa muito a linha, não. São aqueles 15 minutos de abafa. De abafa. Então pode subir um pouco mais, tentar buscar essa bola lá na frente e aí recuperando 2, 3 toques para finalizar. Sim. Então eu acho que essa é a estratégia, mas não vai imaginar que é um Peñarol que vai, não, me dá a bola aqui, o Flamengo recua e eu vou trocar passes. Esse não é o jogo deles. É um jogo de recuperar a bola e resolver rapidamente. E ele vai fazer isso nos primeiros 15 minutos, provavelmente nos primeiros do segundo tempo. Claro que vai depender do andamento do placar do jogo. E aí fundamental é a cabeça no lugar, equilíbrio emocional, para entender que isso aqui vai estar um caldeirão, vai estar congelando, vai estar esse vento ainda mais frio do que está agora. E o Flamengo vai se ver fora da zona de conforto, completamente fora da zona de conforto. É ter cabeça no lugar para superar esses momentos e aproveitar eventuais espaços que o Peñarol possa dar quando subir a marcação, que não são costumeiros. Sim. O Peñarol é um time que dificilmente vai dar espaço para você trabalhar. E aí, gente, eu acho que passa por um lugar que talvez tenha que ser olhado, né? Antes de tocar aí com vocês, só uma coisa assim, uma coisa que é importante a gente dizer, porque a temperatura, se você olhar agora, pegar o celular e olhar como está a temperatura em Montevidéu, vai estar 16, 17, 18 graus. Só que a condição climática daqui é esse vento permanente, constante, que bate
baixa muito a sensação térmica. Então, assim, a gente está aqui encasacado, o Olaf veio porque a sensação térmica é de 10 graus, assim. Então, é complicado, você sente muito frio, é um vento que corta. Agora, independentemente disso, o Flamengo tem que estar pronto, tem que estar adequado para entrar nesse campo com uma coisa que não vem aparecendo nesse time do Flamengo, que é a intensidade. A gente acha que nos últimos jogos de Flamengo olha para esse time e pinça peças que fizeram jogos intensos, né? A gente pode falar isso do Gerson, acho que na maioria dos jogos, que sai exaurido, cansado, correndo para todo mundo. A gente pode falar de uma entrega do Bruno Henrique, que é um jogador de velocidade, mas como conjunto, nos últimos tempos, a gente não tem visto um Flamengo intenso. Então, assim, essa preocupação inicial dos 15 minutos e essa intensidade, elas vão fazer muita diferença. Eu acho que pode definir o jogo de hoje, essa dupla. É muito difícil, tem explicações, o calendário dificulta muito, tem vários jogadores que estão cansados. É difícil você imaginar que o Tite vá observar hoje, não, esse aqui não tem condições físicas ideais. O De La Cruz não está na condição física ideal. Vou botar o Everton Araújo no lugar dele? Não estava, jogou mal. Mas assim, ele vai ter a atitude de falar assim, não vai jogar o De La Cruz, não vou botar o Everton Araújo que está mais inteiro e fisicamente vai entregar mais. Se ele fizer isso, ele nem volta para o segundo tempo aqui, se o time perder, porque a cobrança vai ser muito grande. O investimento foi feito para trazer os melhores jogadores. É uma equação muito difícil. A equação não é nada simples. Conduzir um Flamengo com o investimento que tem, com a exigência que tem de ganhar 3 competições é impossível. Sim. Até hoje ninguém conseguiu. Vamos pensar nessa dupla todo mundo junto, né? Que eu brinquei aqui, falei da equação de intensidade e dessa pressão inicial, de como aguentar isso, assim. Queria ouvir vocês também um pouco sobre o que é a fórmula do Flamengo para tentar hoje uma coisa muito difícil, historicamente tem dificuldade no Uruguai, principalmente de reverter um placar, né? Vencer é difícil, mas reverter um placar ainda tem um ponto a mais ali para resolver. E quando a Dani fala de história, a gente tem simplesmente o tempo. 29 anos desde a última vitória do Flamengo no... Construir desde o vestiário do final de semana. E desde o final de semana não, desde o vestiário da semana passada. Quando ele fala em tom completamente diferente do tom habitual, de a gente vai criar mais e lá nós vamos fazer gol. Acho que ali o Tite está tentando construir uma coisa de pertencimento do grupo, de que tem que ser a nossa noite, temos que fazer uma coisa diferente, usando uma arma que não é a costumeira. A costumeira dele é o trabalho do dia a dia, o tático. Ali ele está falando algo para permear no grupo. Depois tem aquela história ainda de eles comemoraram aqui de tal maneira, Sim. né? Isso chegou nos jogadores ali. Quase reconhecível, perto do que a gente sabe dele. Mas ele está tentando criar alguma coisa ali. Se todos os jogadores do Flamengo entrarem no espírito de competição e tal, aí vamos cair naquela frase antiga, que a gente fala assim, se não der na técnica, vamos superar na força, vamos superar na entrega, na raça e tal. Eu acho que o Flamengo vai precisar superar mesmo, porque o Peñarol é o melhor Peñarol dos últimos anos. E ele mostra isso em campo. Mas quando a gente fala de intensidade, esses jogadores de meio de campo entregam isso? Principalmente, neste momento, a Arrascaeta e o De La Cruz? E voltando de lesão, então até por isso, eu acho que se o Flamengo se classificar hoje, vai ser muito mais na técnica do que na intensidade. Eu não consigo imaginar um Flamengo superando o Peñarol fisicamente. Porque a gente está falando de um retrato da temporada, não é os jogadores agora estão... Mas o Flamengo, ao longo da temporada, você vê até durante os próprios jogos, muitas partidas da queda física ao longo dos duelos. No segundo tempo, um time que caía muito. Tanto que se o Flamengo tivesse a intensidade que a gente fala, seria o melhor time do Brasil. Acho que tecnicamente ele é o time mais qualificado. Só que como ele não consegue manter isso fisicamente, isso faz com que o Botafogo, que o Palmeiras estejam num momento melhor, jogando futebol. Então, essa é a grande chave. E no último jogo, mais do que a questão física que liga o alerta, a gente falou do próprio discurso do Flamengo, de que eles picaram o jogo depois. Eu não vi isso, não. Para mim, o Peñarol foi superior ao Flamengo no Maracanã. Dentro da estratégia, o Flamengo teve um momento muito bom na reta final do primeiro tempo, onde o Aguirre fez algumas boas defesas, mas, no geral, como estratégia, foi um time que se impôs. Então, o Flamengo com muita dificuldade de inversão de jogo, de acelerar a troca de passe, de ter aproximação. Então, até no aspecto técnico, que é onde o Flamengo pode superar o Peñarol, a gente não viu isso no Maracanã. Tem potencial para ser superior em relação, e acho que passa muito por aí, para uma esperança de classificação.
recuperação. O Dani, 2 outros personagens importantes. Primeiro, Gabigol, essa história, e você falava mais cedo e você tem informação sobre a possibilidade dele jogar ou não. Gostaria que você atualizasse pra gente. E também se, além da classificação, o Tite joga a permanência dele hoje aí. Esse é um ponto interessante, né? E eu acho que tá conectado com a escalação do Flamengo, assim, porque para mim o retorno do Ortiz, ele tem 2 pontos. Primeiro, dividir responsabilidade, agradar a torcida no sentido de que muita gente o criticou no jogo de ida quando ele tira o Ortiz e coloca o Eric Pulgar, né? Mesmo com aquele discurso de que o campo fala, ele acaba não ouvindo a regularidade do Ortiz. E eu acho que passa também por uma questão de ajudar o De La Cruz e a Arrascaeta a serem mais intensos, a poderem executar melhor o que eles fazem bem, que é armar o jogo, que é talvez ter menos a preocupação de marcação, Eugênio. Assim, a segurança que o Ortiz tem trazido para esse time, acho que libera, não completamente, óbvio, mas libera um pouco esses 2 jogadores dessa responsabilidade de recomposição. Talvez por isso também, além do agradar e dividir a responsabilidade. Mas é importante a gente lembrar que o Ortiz vinha jogando no lugar do De La Cruz, ao lado do Pulgar. Nem sempre, né? Mas muitas vezes. Prioritariamente assim. E aí é diferente de você falar assim, Ortiz, agora você segura aqui atrás da marcação e libera o De La Cruz para ir lá criar. Não se resolve dessa forma o equilíbrio de um time. Não, até porque tem que marcar todo mundo, né? E a gente viu o gol do Peñarol no Maracanã, foi um gol de alta velocidade. São 4 jogadores que participam desse processo. O Cabreira pela direita, o Silveira centralizado, o Baez pela esquerda e a bola sendo distribuída pelo Léo Fernandes. E esses jogadores ocupam sempre os flancos do campo e às vezes invertem posicionamento. Se você não está pronto para impedir essa troca de passes rápida, que sai sempre num passe inteligente do Léo Fernandes, e esses 3 chegam com velocidade, deixar só o Léo Ortiz achando que ele vai resolver junto com os 2 zagueiros, não vai. Não vai. Não vai ser suficiente. Mas talvez por isso também você pensar no que os laterais têm para oferecer, a manutenção do Alexandre. Só que os laterais costumam ir embora. Então, o Alexandre e o Varela, menos do que o Wesley e o Ayrton Lucas, né? Mas se você olhar o gol que o Flamengo tomou quinta-feira, os 2 estavam lá no ataque. Longe e não conseguiram acompanhar na recomposição defensiva. É pensar muito, assim, acho que o Tite, se colocar de fato o Léo Ortiz, vai fazer uma mexida mais política do que de convicção dele. Ok, vocês querem o Léo Ortiz? Coloca o Léo Ortiz aí, para fazer uma função um pouco diferente do que ele vinha fazendo quando se destacou em jogos recentes. Mas não sei se isso resolve o problema do Flamengo. E agora, ele está fazendo política porque é fato. A gente está em ano eleitoral, né? Sim. Vai ter eleição aí na frente. Muito que se discute hoje em dia a taxa de rejeição dos candidatos. Olha, o nível de rejeição do Tite junto à torcida do Flamengo é gigantesco a essa altura. E ele sabe disso. Por mais que os dirigentes neguem isso lá pro... Ontem o Pedro Henrique Torre conversou lá, diz, não tem nada disso, ele vai ficar e tal. É ano eleitoral no Flamengo também. Vai ficar, você diz agora, né? Se por acaso essa vaga não vier. Se o Flamengo for eliminado aqui, é muito difícil sustentar o Tite. Sim, até porque a última coisa que vai sobrar é uma Copa do Brasil. Eu acho que vale também... Ainda tem um Campeonato Brasileiro, ainda é viável. Mas a questão é quando você olha para o campo e não vê o campo falar. E ultimamente no Brasileiro o campo também não tem falado. A culpa é uma só do vitória Tite. em 6 jogos. A culpa não é só do Tite, não é. Só que é assim no futebol brasileiro. Você dá para ele a chave da casa e fala assim, resolve aí, meu filho. Sim. Se não resolver, a culpa é sua. Gente, e só para passar a informação aqui que o Bruno tinha falado, né, em relação ao Gabriel, pelo que eu apurei, pelo que a gente viu de treinamento, pelo que a gente teve de informação, o Gabriel não vai começar jogando. Aí a minha visão e a minha apuração, assim. O Gabriel não vai começar jogando enquanto o Tite for técnico do Flamengo. Não há ali uma boa relação, não há uma relação de confiança. Eu não tô nem indo pro lado pessoal, tá? Eu tô falando de campo mesmo. A menos que aconteça alguma coisa. A gente tem Plata e Bruno Henrique começando o jogo. Vamos ver se há alguma modificação. Ainda tem toda essa questão física para voltar aí com vocês. 12h58, preciso encerrar o Sport Center. Daniela Boaventura. Esse resultado. É isso, GV, os jogadores estão acreditando, lembrando aí que o Gabigol é um cara decisivo, né? Conhecido por isso, marcado na história do clube, principalmente em Libertadores. Será que ele vai ganhar alguma chance ali no decorrer da partida? É o jogo da vida hoje para o Mengão. GV, volto com você. Muito bem, Tati Tavares, com todas as informações. Muito obrigada, Tati. Cuidado aí, com esse corte, pelo amor de Deus. Bota o campinho na tela para mim, João Lidington.
Já prepara os palpites aí que eu não quero mureta, não. Cadê meu pano? Tá ali. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. A linha de defesa ali é galáctica, né, irmão? Só gente gigante. Aí você vai pro meio. Léo Ortiz, que voltou pro time, amém. De La Cruz e Arrascaeta, que não tá na sua melhor fase, mas é gênio. Na frente, Gerson, Bruno Henrique e o Gonzalo Plata, que eu gostei da estreia dele. Apesar do último jogo ele não ter ido muito bem. Justo. Treinador, o nosso Tite. Fernandão, palpites? 3-1 Flamengo. Flamengo classificado. 2-1 Flamengo. Cara, tu balançou a cabeça negativa. Tu é tão anti. O Fernandão falou e fez assim, ó. Cega, vovó. Não foi isso, mané. Eu só não concordei que ia ser 3-1. Vai ser 2-1 Flamengo com gol do Gabigol no segundo tempo. Aí dá o quê? Dá pênalti. Pênalti. E aí? E aí o Rossi pega 2. E quem passa? Mengão. Muito bem. Vou pro intervalo rapidinho, volto já, não sai daí não. Ah, não vou não. Não vou não, porque olha só, ontem teve jogo que foi... E Alex Sandro. Léo Ortiz, de volante, Flamengo decidiu que o Léo Ortiz é volante mesmo. Foi confirmado pelo Tite, tá? Na conversa de bastidores aí com os repórteres que estão acompanhando. Com o De La Cruz e Arrascaeta e o Gerson um pouquinho mais avançado ali, mais adiantado na direita. Bruno Henrique, eu falei pra vocês que ia ser Bruno Henrique. O De La Cruz ele vai passar um pouquinho para a direita, viu? E o Plata? Arrascaeta mais pela esquerda, né? O Gerson fechando não tem por ali. Gabigol. Gabigol viajou, né? Gabigol, o banco, eu acho que não tem clima mais pro Gabriel jogar no jogar, né? Chega. Senhor Mano, olha, há um certo equilíbrio ali nas bets, né? Nas odds, perdão, na Betano. 3,45 pagando. O Flamengo ainda surge como favorito. O Flamengo ainda com favorito. Um certo equilíbrio, né? Senhor Mano, o Flamengo precisa ganhar, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Agora, se você olhar para a escalação dos jogadores que estão em campo, você vai falar assim, pô, dá para ganhar. Claro que dá. Sim. Olha os caras que estão em campo. Agora, é o seguinte, papel não ganha jogo. Contra-cheque não ganha jogo. Não. Não adianta, se não correr, companheiro, não vai ter jeito. Se jogar com a má vontade, com a malemolência, com a preguiça, com esse sono que o Flamengo tem jogado, não vai ganhar. Não vai ganhar. Eu falei ontem, torno a dizer hoje aqui. O espírito do Yuri Alberto tem que contagiar todos os jogadores do Flamengo. Se eles estiverem contagiados por isso, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Aliás, por mais de um gol de diferença. Dá pra ganhar por 2 gols de diferença. Dá pra classificar no tempo normal. Sim. Agora, tudo vai depender de como é que esses jogadores vão correr. O Arrascaeta vai correr? Ou ele vai ficar dando aqueles trotinhos no campo dele? Você entendeu? E os demais jogadores? Como é que eles vão se empenhar em campo? Entendeu? Eu falo do Arrascaeta por quê? Porque o Arrascaeta é o núcleo. É o cara desse time do Flamengo. E daquele time de 2019, a gente tem 3, né? Eu tenho o Bruno Henrique, o Gerson e o Arrascaeta. Só, mas ninguém. Gabigol no banco, mas Gabigol não vai jogar. Gabigol provavelmente nem entra. Agora, aquele time de 2019 tinha intensidade. Tinha. Aquele time de 2019 corria do começo ao fim. E tinha um até técnico porque no no banco de reservas tinha um técnico que não deixava os jogadores pararem. Não deixava os jogadores sossegarem. Não deixava os jogadores sentarem no resultado. Não deixava. Agora, o técnico atual fica assim, ó. E aí, quando vai entrar alguém, quem é que dá a instrução? Vai lá como é que é? Matheus Bach. Gente, se eu sou jogador de bola, que nem o Gabriel, com os títulos que ele tem, com a carreira que ele tem, vem lá o Matheus Bach dar instrução pra mim, eu falo assim, escuta, ô Tite, você tá de sacanagem. Vem aqui você me orientar, pô. Imagina o De La Cruz no banco, vai entrar o De La Cruz. Já foi orientado pelo Gadiardo, pelo Bielsa. Pelo Oscar Tavares. Aí, de repente, ele vai entrar e entra o Matheus Bach pra dar instrução pra ele. Isso aí, sabe, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Entendeu? Esse modus operandi do Tite tá insuportável. Vai na entrevista coletiva com 3 auxiliares pra mostrar... gente, pelo amor de Deus, eu já cara, falei sabe? aqui outro dia. É uma falsa... impressão sabe, de moralidade, que a gente vê que não tem nada, entendeu? Que o Flamengo é mal conduzido, mal dirigido, é um time depressivo futebolisticamente falando. É depressivo, sabe? É o retrato do treinador, um time chato, um time quadrado, antiquado, enfim, que não tem absolutamente nada a ver com o que deveria ser. Agora, independentemente de tudo isso, Sormani, o jogador tem que bater no peito e tomar atitude de falar o seguinte, apesar desse cara, nós vamos jogar diferente. Nós vamos ter atitude diferente.
Nós vamos jogar pra fazer alguma coisa que mude o cenário dessa história, que mude o panorama do jogo. Sabe, o jogador em campo tem que ter a perspicácia de conversar e falar assim, ô Gerson, não joga mais aberto, vem você de primeiro volante, sai um pouco, não sei. Os caras têm que fazer alguma coisa diferente. Aí já falta personalidade. Não corre. O time não vibra. O time não sente o jogo. Não sente. E se não sentir o jogo hoje, vai perder de novo. Quesada, o Flamengo fica no Hyatt. A belíssima cidade de Montevidéu. Essa aí é a orla do... Fica em hotel bom, hein? Essa aí é a vista do... Essa orla aí não é praia de mar, viu? Isso aí é o Rio da Prata, gente. É o Rio da Prata. É o Rio da Prata, venta muito. Cidade lindíssima, Montevidéu. Muito, muito legal. Ô, Quesada, já foi à praia aí? Você acha que... Você já foi à praia? Já. Mas aí, como é que... Não, aí não. Aí tem que vestidinho. Normal. Normal. Você não vai do... E a água é fria pra burro. Aí torcedores do Flamengo, lá em Montevidéu e tal... Os caras reclamam, né, Quesada? É brincadeira. Nutricionista 24 horas. Não, ontem eu vi a cara entrevista que do carrega Davidson. a mala. Ninguém sabe as durezas que a gente passa. Que dureza? Treina uma vez por semana. Mora num baita, porque ganham bem, moram super bem. Viajam nos melhores aviões. Motorista particular. Que difícil. O cara teve dificuldade para chegar onde chegou. Agora não tem mais. Fisiologista, fisioterapeuta. Dentista, um monte de babá, puxa saco. Um monte. Putz. O cara que carrega a mala. Não faz check-in. Não faz check-in. Não faz check-out. E quando não sabe escrever, pede pro jornalista. Você lembra o Mário Sérgio, que ele falava pra gente? Quando ele parou de jogar, ele ia viajar e falou assim, eu não sabia como fazer, me portar no aeroporto. É verdade, eu não sabia. Porque sempre tinha alguém pra fazer por mim. Ciudad Deportiva de quem? De quem que é esse centro de treinamento? Deportivo LS, você devia saber, Facicani. Enquanto você tenta descobrir, Facicani, que você é o nosso Enzo, o Quesada, eu ia perguntar para você um negócio que o torcedor do Flamengo também está se perguntando. Olha que bonito lugar. Você ter a seleção uma derrota hoje, uma eliminação hoje do Flamengo, derruba o Tite ou, eu vou ampliar a pergunta, depende de como for a eliminação. Pode derrubar o Tite. Se tomar uma super pancada lá, uns 3-4-0, acho que ele não volta nem no mesmo avião. Agora, moralmente, ele já tá caído, né? Ele já tá caído, ele tá no chão. A reviravolta é se ele conquistar hoje a vitória. Porque se ele conquista a classificação, vitória/classificação... O que vai acontecer? Zera tudo para a próxima fase. Aí Botafogo e Flamengo... Você tá numa semifinal. Aí é uma outra análise, é uma outra parada e tal. Aí vocês vão me perguntar o que eu acho, né? Eu acho que tem elenco para fazer coisa melhor. Aí tá na mão de quem? Do Tite. Só que o Tite tem mostrado pra gente que ele não tá conseguindo fazer, né? Vai ser hoje. Eu acho que o pior cenário para tentar fazer esse time jogar bem e se classificar é contra um Peñarol cascudo, que joga em casa e que não ganha nada importante há quanto tempo aí? Muito tempo. A última final foi em 2011, Aquela final, né? contra o Santos, muito legal. Uma bela final, inclusive, histórica, entre dois gigantes de Libertadores, Santos e Peñarol. Mas aí eu tô olhando aqui, né? A gente falou já na semana passada, mas é bom reviver isso. Os jogos do Flamengo fora de casa. Pô, eu tô vendo aqui. O Flamengo perdeu pro Bolívar 2-1. Na Libertadores não ganhou nenhuma partida fora de casa. Nessa Libertadores não ganhou nenhuma. Empatou com o Milionários, certo? Empatou com o Milionários. Perdeu o Palestino. E perdeu pro Palestino, gente. 1-0. Depois ele perde pro Bolívar. Depois ele perde pro Bolívar, pronto. Exato. Ele não ganhou nenhum jogo fora de casa. Então, quer dizer, hoje, qual é a tendência? O time não vai conseguir vencer. Porque... Embora precise de uma vitória simples, para pelo menos mandar a decisão pros pênaltis. Agora, como é que vocês imaginam o jogo? Acho difícil. Como é que vocês imaginam o jogo? Eu não imagino o Peñarol... Tá indo pro jogo. Não, porque nem é o tipo de futebol que o Peñarol joga. Também acho que não. E nem é a característica do futebol. Joga. Não é a característica do futebol. Não, mas não vai pra cima. O Peñarol vai pra cima do defensor, cara. Vai pra cima do Bolívar, como fez. Do Flamengo, não. Assim, tem uma coisa que eu não acredito hoje. Mas eu não acho que ele vai dar... pontapé. O time do Peñarol não deu um pontapé. Ganhou na bola. Porque assim, a gente sempre tem aquela imagem... firme. A gente tem aquela imagem de... Tem alguns times do Peñarol aí, do Nacional, que pelo amor de Deus... pancadaria o jogo inteiro. Nos anos 60, os times brasileiros apanhavam pra caramba. Isso vale pros argentinos também, nos 70 também. Mas assim, eu acho que não vai ser um time que vai usar da violência. Agora, vão usar da catimba. Porque eles têm um resultado, pô. E jogar lá... com o resultado a favor do Peñarol... Catimba e jogo físico. Hoje o Peñarol vai segurar o Flamengo
a tentativa do Peñarol. Vai ser no embate físico. Vai ser no embate físico. Mas não é sair pro jogo. Mas assim, não esperem também um Peñarol ali trancadinho, hein? Não, retranca não.